Hoje, nós vamos mergulhar num documento fascinante do início do século XX, a revista Ordem Nova. E preparem-se, porque esta não é uma crítica qualquer da sociedade. É uma visão radical, uma proposta de demolição e reconstrução total. Vamos começar? A revista já abre com sua premissa fundamental, usando as palavras do apóstolo São Paulo para declarar guerra. A intenção aqui não é reformar o mundo moderno, de jeito nenhum, mas sim rejeitá-lo por completo. Para os autores, era uma civilização em ruínas, cheia de todos os pecados, corroída por todos os vícios. Então, para a gente entender a solução que eles propõem, primeiro a gente precisa entender bem o problema que eles viam. Afinal, para os autores da Ordem Nova, quem era o inimigo a ser combatido? Olha, a linguagem usada na revista é incrivelmente forte. Os autores não medem palavras, falam de corpos podres, de uma humanidade que arrasta restos do pecado antigo, de uma sociedade que exala odores fétidos de podridão. É um diagnóstico sombrio, absoluto, sem nenhum espaço para otimismo. E aqui a gente viu os alvos em detalhe. Eles atacam os pilares da sociedade liberal, democracia, voto universal, parlamentarismo, tudo é visto como uma farsa. Mas a crítica vai além da política. Ela descreve uma sociedade sem fibra moral, com homens e mulheres que perderam suas virtudes e um jornalismo que se delicia na porcaria passional. É uma rejeição completa dos frutos do iluminismo. E essa rejeição do moderno se estende até à estética, numa das teorias mais peculiares da revista. Eles traçam uma linha de batalha entre as artes. As plásticas, como a arquitetura, são vistas como masculinas, representando a ordem, a força espiritual das grandes eras de fé. Em contraste, as musicais são femininas, ligadas à emoção, ao caos e à decadência da era moderna. Para eles, a música era literalmente um grande dissolvente moderno. Bom, se o diagnóstico era de decadência total, qual seria a cura? A revista apresenta uma solução clara e sem rodeios. Vamos ver agora como eles planejavam reconstruir o mundo a partir do que consideravam ruínas. A base ideológica para essa reconstrução é o integralismo lusitano. E é importante entender que isso não era apenas uma preferência política, mas uma filosofia completa. Assim como outros movimentos contra-revolucionários que surgiam na Europa na época, o objetivo era varrer a herança da Revolução Liberal e restaurar o que eles consideravam a ordem natural e divina da sociedade. Essa ilustração mostra perfeitamente como eles imaginavam a nova sociedade. A base de tudo não era o indivíduo, mas sim os grupos orgânicos. A estrutura começava na família, crescia para o município e as corporações profissionais, depois para a província e, finalmente, para a nação, que era vista como uma grande família com o rei no topo, o chefe natural. E o ponto crucial é este. O rei que eles imaginavam não era uma figura simbólica, como em muitas monarquias constitucionais. Eles queriam um monarca com poder real, um líder ativo que governasse de fato, concentrando o poder e sendo o verdadeiro chefe da nação em todos os aspectos. Para sustentar intelectualmente essa estrutura, eles rejeitavam as filosofias modernas. A proposta era um retorno ao neotomismo, a filosofia de Santo Tomás de Aquino. A ideia era usar a lógica e a fé, combinadas, para restaurar o equilíbrio do pensamento que, segundo eles, o mundo moderno havia perdido. Agora vamos falar de economia. Depois de rejeitar a política liberal, era preciso criar uma alternativa ao capitalismo e ao socialismo. E o que eles propuseram foi um modelo econômico radicalmente diferente. Essa é a grande questão que a teoria econômica deles tenta responder. Se não há nem a competição individualista, nem o conflito de classes, o que sobra? Como a produção e o trabalho seriam organizados? A resposta deles é o corporativismo. A ideia, apresentada como uma terceira via, é que em vez de trabalhadores e patrões estarem em lados opostos, eles compartilham interesses dentro da mesma profissão ou indústria. A solidariedade de ofício deveria substituir a luta de classes, unindo todos em prol de um bem comum. Este slide mostra o contraste de forma muito clara. A economia liberal, baseada na oferta e procura, é vista como imoral, geradora de conflito. Em seu lugar, a nova economia propõe conceitos medievais como o preço justo e o salário justo, onde o trabalho e não o capital é a força primária e o objetivo final é a harmonia social, não o lucro individual.
Para terminar, vamos à mentalidade, ao espírito por trás de todo esse movimento. É crucial entender que esta não era uma proposta para debate, era uma afirmação de certeza absoluta. Para os escritores da Ordem Nova, não havia espaço para o meio-termo. Eles se viam como detentores de uma verdade única e inegociável. Qualquer outra visão era simplesmente erro. A ideia de compromisso ou diálogo com ideologias opostas era completamente descartada. Eles não apenas aceitavam esses termos, como os reivindicavam com orgulho. A intransigência e a intolerância não eram vistas como falhas, mas como virtudes necessárias para quem está convencido de possuir a verdade e tem o dever de defendê-la contra o que considera ser a falsidade. E aqui estão as diretrizes para a ação. O mais importante para eles era forjar uma elite, uma minoria inteligente e ativa, que primeiro passaria por uma reforma intelectual e moral. A mudança política viria depois. E o lema, emprestado de Antônio Sardinha, é chocante e direto. Adiante, por sobre os cadáveres, da inação e da descrença. Isso simboliza uma determinação de avançar a qualquer custo. E nós terminamos com esta reflexão. Documentos como a Ordem Nova surgem em momentos de grande incerteza, oferecendo respostas radicais, mas aparentemente claras, para problemas muito complexos. Fica a pergunta: o que torna essas visões totalizantes de uma nova ordem tão atraentes em tempos de crise? Fica a reflexão.